Vamos falar hoje sobre a ativação da fé, e é um tema muito importante porque uma das coisas que eu vejo como um problema para algumas pessoas que estão no corpo de Cristo, que estão salvas, é essa questão de como a fé de fato é ativada no dia a dia. Porque a salvação que vem mediante a fé, ela é gratuita. Né? Eu costumo brincar até com amigos. Eu falo, cara, salvação é um assunto resolvido e realmente só não recebe quem nominalmente, intencionalmente falar, não quero. Né? Mas se você está em Cristo, né? Você confessou que Ele é Senhor com a sua boca e creu no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, isso é um assunto resolvido, né? Para quem está em Cristo. E até um ponto, né, que não vai caber aqui na conversa que a gente vai ter hoje, mas isso não diz respeito à religião. Tem gente que está salvo e nem sabe. É aquele texto onde pessoas vão chegar até Jesus naquele grande dia e falar: poxa, mas quando foi que eu te alimentei? Quando foi que eu te vesti? Quando foi que eu dei água quando você estava com sede? Quando Jesus fala, né? Ó, eu tive sede, você me deu de beber. Tive fome, você me deu de comer. Estive nu, você me deu de vestir. As pessoas vão se admirar e falar: quando foi isso? E Cristo vai dizer: ó, quando você fez para um dos meus irmãozinhos, você fez para mim. Então a salvação é um assunto resolvido. O problema é você ativar a tua fé no dia a dia, para você realmente receber tudo aquilo que você pede. Né? E não tem nenhuma neurose nisso. Né? É uma promessa de Cristo, está em todo o Evangelho, é uma promessa que já vem desde Abraão e desde os tempos eternos, de que Deus nos abençoou e em Cristo nos abençoou dupla, tripla, infinitamente. Né? Então, como é que a gente ativa essa fé para a gente conseguir, né, como Jesus falou, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome vai ser feito? Como é que você ativa isso de fato? E qual é a visão saudável em relação a isso? Sem nenhuma neurose, sem nenhum papo de barganha. Né? Aqui é uma conversa entre filhos de Deus e irmãos da família real. Irmãos e irmãs da família real de Deus, que é todo aquele que crê em Cristo e vive em paz e no amor de Deus. Esses quatro versos aqui, eles têm uma relação uns com os outros e a gente vai conseguir mergulhar nisso agora. Né? O primeiro texto está em Romanos 10, 9 a 10, que diz: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Guarda isso. Em Marcos 11, 23, Jesus conversando com os discípulos, ele estava falando sobre a fé. E ele disse: em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que esses quatro versos têm em comum? Eles estão interconectados. Primeiro, quando você observa aqui nesse texto de Romanos, se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e com o teu coração você crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você observa que existe uma conexão entre o que você fala e o que está no seu coração. É como se fosse uma conexão entre o que você pensa, entre o que você sente e o que você diz. É quando você fala algo com toda certeza, com toda a inteireza, com toda a plenitude do que você é. O que você sente e pensa, você está verbalizando. Então, por isso que ele disse: você confessa com a sua boca Jesus como Senhor e crê no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, você está salvo porque você unificou o que você pensa, o que você sente, o que você diz. Né? E você ativa, esse é o ponto que eu queria que você gravasse. Você, na sua vida, ativa qualquer coisa quando o teu pensamento, sentimento, emoção estão conectados uns aos outros, quando você está na integridade do que você está dizendo,
E quando você direciona isso intencionalmente, em espírito e verdade, para Deus, para que aquilo se manifeste na sua vida, na realidade. Então você observa que esse confessar com a boca e crer com o coração é para você fazer uma junção, uma integridade, uma integração total do que você é, para que você fale algo que vem de uma essência. Só que observe que quando Jesus, né, aqui Romanos foi Paulo falando, quando Jesus em Marcos está ensinando os discípulos, ele fala, observe como o evangelho ele sempre está repetindo os mesmos princípios, se você tiver cuidado e olhar nas entrelinhas ou às vezes até na própria explanação do texto. Jesus diz que se alguém disser para um monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Observe a similaridade que existe entre esse texto de Romanos 10, 9 a 10 e Marcos 11, 23. As situações, as finalidades são diferentes. Em Romanos, aqui nós temos uma confissão de fé para a salvação. Mas em Marcos, Jesus está falando sobre a fé como um princípio ativo. Mas o princípio do falar e crer no coração, observe que está nos dois textos. Jesus ele usou a mesma estrutura que Paulo usaria anos depois escrevendo Romanos. Por mais que eu tenha colocado os textos em ordem, né, diferente aqui, mas observe que a mesma coisa que Jesus falou em relação a crer com o coração e falar é a mesma coisa que Paulo diz na confissão de fé. Você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, com a boca você confessa para a salvação, você ativa com a boca, e no coração você crê para a justiça, é no sentido de algo que você realmente deseja de maneira pura e genuína não pode ser negado a você, não será negado a você. Por isso que a Bíblia diz, né, que Deus não despreza um coração contrito. Algo que vem da sua pureza e da sua essência, da sua vontade, do seu desejo, não pode ser negado a você. E não pode ser negado a você não é no sentido de que Deus ele está aqui para cumprir suas ordens. Não. É no sentido de que Deus ele é responsivo ao seu livre-arbítrio, ao seu desejo, aos seus sentimentos, aquilo que você almeja. Tanto quando diz respeito à salvação, que é algo que ele já deu, que no caso aqui é só você receber, quanto a algo que você realmente quer implementar, que é o que Jesus está mostrando aqui. O que você fala conectado com o seu coração, e coração, quando você encontra esse texto na Bíblia, está muito relacionado a o núcleo da sua consciência. Não é coração o órgão do sistema cardíaco. É o coração no sentido do núcleo da sua consciência, de onde é ativado o teu pensamento, a tua mente, o teu processo mental. É o núcleo do teu ser. Quando o núcleo do teu ser está conectado com o que você diz, isso ganha uma força muito grande, tanto no mundo espiritual quanto na sua fala nesse plano aqui, nesse mundo natural. E Hebreus 11,16 é dito que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você observa que aqui a condição para agradar a Deus é a fé, e a condição também é você se aproximar sem dúvida, que é o que Jesus fala em Marcos também 11:23. Se você não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. E é o que é dito em Romanos também. Pois com o coração se crê para a justiça. A justiça é feita quando no coração, no íntimo do seu ser, você realmente acredita. Né? O crer para a justiça, o que ele está colocando aqui também, ele fala da justificação, mas eu entendo que é como se ele estivesse dizendo que crer com o coração é realmente a prova de que você realmente acredita naquilo. Você não está só dizendo e não é só um pensamento, um querer meramente psicológico. É do profundo do seu ser. Então, para agradar a Deus, a condição é a fé e a aproximação na presença de Deus, crendo que Ele existe e que Ele recompensa você pela sua busca a Ele. É o que a própria palavra está dizendo.
Em Tiago 2,17, esse famoso texto, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esse verso vem amarrar tudo o que a gente falou aqui. A fé, ela é ativada quando você une o seu coração, a sua confissão e a sua ação. O seu coração, a sua confissão e a sua ação. Para qualquer coisa, desde a salvação, que é o que Paulo fala em Romanos 10, 9 e 10 aqui no texto. Desde a salvação até a ativação da tua autoridade na vida em relação a qualquer coisa que você queira, o que a palavra está dizendo é o seguinte: conecte coração, a sua fala e a sua ação na direção do que você quer, tendo plena fé em Deus que, pela graça concedida a Ele por meio de Cristo, você tem aquilo que você está pedindo. O que pode mudar é simplesmente o fato de que Deus pode olhar e falar, cara, eu tenho algo melhor para você. Ou ainda não é a hora, espera. Ou de repente ele vai dizer não, mas Deus nunca vai dizer não, eu falo isso por experiência própria. Deus nunca diz não sem trazer para você uma outra visão melhor do que aquela que você tinha. Às vezes você quer muito uma coisa, ele te diz não, mas ele te mostra uma outra visão que é melhor para você. Só que eu estou dizendo para você, é impossível você não conseguir aquilo que você quer diante de Deus pela fé. É impossível você não conseguir quando você une coração, a sua fala e a sua atitude na direção daquilo que você quer a partir da sua fé em Deus, da sua fé em Cristo. É impossível você não conseguir o que você quer. Pode demorar, pode de repente não ser o momento, Deus pode de repente dizer não para você e substituir aquilo por uma outra visão que seja melhor para você, melhor para o reino, principalmente. Porque Deus prioriza a justiça. Ele não está aqui para, como eu falei, para atender seus desejos. Ele quer abençoar você para que você possa abençoar outras pessoas. É assim que funciona. É assim que a sinergia acontece. É assim que Deus consegue olhar para você e ver você feliz, prosperando em todas as dimensões da sua vida e ao mesmo tempo fazendo com que outros possam receber isso também. Deus sempre tem essa visão expansiva de, a partir de um núcleo, abençoar todos. É o que ele prometeu para Abraão. A partir de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E ele já estava mirando a descendência, que seria Cristo, e a nossa fé em Cristo, que nos torna família de Deus. Todas essas famílias da terra que Deus falou, são todos aqueles que se tornaram família de Deus em Cristo. Então, coração, confissão, a sua fala e a sua atitude, quando você unifica essas três coisas na direção da fé, na direção de crer que Deus, por meio de Cristo, pode realizar pelo Espírito o que você quer, seja o que for, aquilo que você quer que aconteça, quando você unifica essas dimensões, conforme a própria palavra está dizendo aqui, vai acontecer. É a palavra que Jesus falou sobre falar e não duvidar no coração. É a palavra que vem da confissão de fé, que Paulo traz. Confessar que Jesus é o Senhor e crer no coração que ele ressuscitou dos mortos. Crer no coração para a justiça, confessar para a salvação, para a concretização. E ter a plena certeza que Deus é galardoador dos que o buscam. Ele valoriza o seu tempo, ele valoriza a sua confiança nele. Ele valoriza a sua confiança nele. E ele vai observar qual é a essência que você está trazendo. O que você está trazendo para a sala do trono? Dúvida ou confiança? É isso que ele vai olhar. Deus ele não vê a aparência, ele olha primeiramente o coração. Então, enche seu coração de fé, alinhe pensamento, sentimento, a sua fala e a sua ação na direção daquilo que você quer, por meio da fé em Cristo, por tudo aquilo que está disponível em Cristo, todas as promessas que Deus fez de tempos eternos até hoje estão disponíveis em Cristo, alinhando o teu pensamento, teu coração, tua ação e a tua fala na direção daquilo que você quer, é impossível você não conseguir. Você vai ter que exercitar a paciência em alguns momentos, exercitar a compreensão de que talvez exista um caminho melhor, mas Deus sempre vai te levar para aquilo que você deseja no íntimo do seu coração, para o resultado que você quer. Às vezes o meio não é o que você quer,
mas o resultado, ele entende onde você quer chegar e ele vai te levar para lá, trazendo para você muito mais do que você está pedindo ou pensando. Essa é a ativação da fé. Coração, a sua fala e sua atitude na direção do que você quer pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.